Aqui. Bem, eu vou falando aqui, e aí vocês tiverem alguma dúvida, né, e vocês interagem aí, perguntem, mas eu vou terminar a questão da teologia do Apocalipse, que a gente começou na semana passada. O texto de Apocalipse ele é um texto mais denso, né, do que a maioria que a gente começa a trabalhar. Então, para encerrar o nosso conteúdo, eu vou encerrar com essa segunda aula sobre a teologia do livro de Apocalipse, para a gente fechar algumas ideias. Nós não estudamos, né, nessa disciplina o livro de Apocalipse. Né? A ideia é entender as principais questões teológicas do livro. Em Novo Testamento é que a gente estuda cada livro, né? Cada versículo, capítulo. Obviamente não dá para estudar o livro todo, mas a gente tenta focar em alguns versículos, alguns capítulos. Mas é importante a gente dar alguns detalhes dessa disciplina. Mas aí depois tem comentários, né? Eu mandei também já alguns para o grupo. Aí, se alguém quiser mais algum material sobre Apocalipse, qualquer coisa, manda aí, a gente compartilha. Mas nessa segunda aula, né, nesse fechamento aí de Apocalipse, eu queria falar um pouco mais das questões teológicas do livro, né? Ele é um livro importante dentro da literatura cristã. Muita gente atribui o livro de Apocalipse para falar de fim de mundo, a gente já falou que não, né? Perspectiva não é fim de mundo, necessariamente, mas é uma mensagem que está aí, né? É uma mensagem que fala da volta de Jesus, fala da presença do mal, fala da soberania de Deus, apesar da presença do mal, vai falar de um Deus que controla a história, né? Apesar da presença do mal. Tudo isso para tentar motivar, gerar esperança, né? E eu sugiro, quem tem curiosidade, né, de estudar aí Apocalipse, é realmente adquirir comentários que tragam essa questão histórica, né? Tentem entender a história por trás do livro, a simbologia, né, a questão literária, que ajuda a esclarecer bastante. Né? E aí não fica só nas ficções que a gente tem por aí, né, e tal, que acabam desvirtuando a mensagem do texto. Então, eu vou lendo aqui, eu vou comentando, qualquer coisa aí vocês se manifestam. Então, o Apocalipse é o último livro da Bíblia cristã, também conhecido como Revelação de João. É um livro profético e apocalíptico que utiliza símbolos, visões e linguagem simbólica. Semana passada falamos da gematria judaica, né? Que é a questão dos números, falamos de alguns símbolos. A própria ideia de visões, né, tem a ver com a característica da literatura apocalíptica judaica, tá certo? Principais características: gênero apocalíptico, desvela a realidade de seu tempo, tentando demonstrar os perigos presentes e futuros e o desenvolvimento da história. Então, nessa perspectiva, né, Deus controla a história, o mal está presente, mas ele terá um fim, e Deus é absolutamente soberano. E é um tipo de texto que tenta demonstrar a realidade de maldade, né, de opressão, que pode até não parecer, mas é o que está acontecendo. Né? Linguagem simbólica e visionária, né, utiliza imagens, números, metáforas para transmitir mensagens. A própria figura de Jesus, né, vestes brancas, cinto de ouro, cabelo branco, voz de trovão, tudo isso tem uma simbologia. Branco, pureza, ouro, realeza, voz de trovão é força, autoridade. Não quer dizer que você vai ver uma figura como essa quando chegar lá no céu, se alguns de vocês chegarem, né, que eu não posso responder por todos, mas é uma imagem, é uma figura, né? Para que você entenda que Jesus é uma pessoa pura, santa, real, né, da realeza, e que tem autoridade, né, mas não necessariamente que ele é daquele jeito. Ênfase na luta cósmica entre o bem e o mal, né, a gente vê aí que o Apocalipse fala muito sobre isso e vai usar isso de maneira simbólica,
né, a usar esses textos, essas ideias, anjos e demônios guerreando e tal. Isso é um símbolo, né, da luta do bem contra o mal, certo? E a perspectiva escatológica aborda a consumação dos tempos e o futuro do mundo. A ideia da escatologia, gente, necessariamente não é fim do mundo. Escatom, né, escatologia, tem a ver com fim. Fim de um período, fim de um processo, fim de uma realidade, mas não necessariamente fim do mundo. Então, fim do Império Romano. Na área de teologia sistemática, quando vocês forem estudar, vocês vão estudar escatologia, que é o estudo do fim. Então, no estudo da escatologia, usa-se o livro de Apocalipse, porque algumas perspectivas escatológicas trabalham utilizando o livro de Apocalipse, certo? E aí vão usar outras teorias, né? A teoria do arrebatamento, por exemplo, tem aquela dos 1000 anos, né? Os pré-milenistas, os pós-milenistas. Tudo isso são teorias escatológicas que vão, de alguma forma, tentar explicar como vai ser o fim do mundo. Mas escatom tem a ver com um período determinado, né? O fim de um período determinado. Então, a gente pode dizer que a mensagem de Jesus era escatológica porque ela estabelecia um fim àquela espera, né, pelo Messias, um fim do domínio, né, do Império Romano, mas não necessariamente que ele estava falando do fim do mundo, tá certo? Então, isso também é importante. E todo texto apocalíptico vai ter essa perspectiva escatológica. Olha, está chegando ao fim, esse período vai passar, né? Então, isso tem a ver com essa perspectiva escatológica. Literatura apocalíptica, lembrando, Professor, né? Pode falar, Glória. Quer falar? ele fala dos determinados momentos, né? Não é o fim do mundo, mas vamos ter períodos. E ele Isso. fala desses períodos. Um período acontece após o outro, Então, até chegar. Hum, a ideia seria essa, né? Segundo alguns, seria isso. Ó, por exemplo, o período do Império Romano vai chegar ao fim. Aí vai vir um outro império, vai chegar ao fim, né? Seria mais ou sim, menos isso, né? sim. Mas não necessariamente que o mundo vai acabar dessa maneira. Não, não Não, seria isso, né? não, seria isso mesmo. É, Obrigada, professor. tá. É, então, literatura apocalíptica que a gente tem na Bíblia, só para lembrar, Daniel e o livro de Apocalipse, tá certo? No Evangelho, o texto de Mateus 24, ele também está dentro dessa literatura apocalíptica. Então, não é uma revelação do fim do mundo, mas é um apontamento para o fim de um período de maldade, de falta de esperança, de violência, né? Então, em que Deus controla a história, Deus é o soberano, né? Não é o mal que controla a história, e aí por diante. Temas centrais aí, né? Da teologia de Apocalipse. Primeiro, soberania de Deus. O Apocalipse afirma que Deus não está no controle da história. Aí saiu errado aí. O Apocalipse afirma que Deus está no controle da história. Ficou um não aí, né? Esse não aí corta aí. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, até o número 1000, que fala que o demônio vai ficar preso 1000 anos, o 1000 quer dizer que é um tempo determinado. Não que são 1000 anos, né? Mas é que há um tempo determinado para a maldade. E quem controla esse tempo é Deus. Ponto final. Não é que o diabo vai ficar preso 1000 anos ou vai reinar 1000 anos. Mas é que o mal, a maldade, né? Ele tem um tempo determinado, ele vai acabar. Então, por quê? Porque Deus é soberano. É ele quem está no controle da história, certo? Um outro tema central, a cristologia, né? Destaca a divindade de Jesus Cristo, sua vitória sobre o mal e seu papel como juiz e rei. Então, o Apocalipse aponta para essa volta de Jesus.
Existem várias teorias, né? Tem gente que diz que a volta de Jesus é quando a gente morre. Tem gente que diz que todo mundo vai ver. Tem gente que diz que é quando o mundo vai acabar. Assim, a gente não tem como saber como vai ser. Agora, o texto bíblico aponta que vai acontecer. Então, a partir disso, é a esperança. E outra, Deus é soberano, Cristo também é divino e soberano nisso, né? Então, o Apocalipse vai apontar muito o papel de Jesus como esse ser soberano, né, acima de tudo, e que através dele se venceu não apenas o mal, mas também a morte. Então, não é um texto que aponta para a necessidade humana, muito pelo contrário, ele aponta para a soberania de Deus, de Jesus Cristo. Escatologia, né, trata do fim dos tempos, da segunda vida de Cristo e do estabelecimento do seu reino eterno. Aqui dos tempos é dessa perspectiva que a gente está falando. Pode ser, segundo alguns falam, de fim do mundo, outros vão falar de um período determinado, enfim, mas fala de um fim. Por quê? Porque na literatura apocalíptica, gente, a ideia é que Deus está controlando e essa maldade, esse período de perseguição, ele não vai ser eterno, né? Quem é eterno é Deus. Então, a literatura apocalíptica aponta muito para essa ideia da perseverança, da esperança. Então, olha, tá ruim, tá difícil, tá tendo perseguição, tá tendo morte, tá tendo violência, mas persevera, mantém a esperança, porque Jesus virá, Deus está no controle, isso vai acabar, e aí por diante, né? A luta cósmica, né, aí entre bem e o mal. O Apocalipse descreve a luta épica entre Deus, Cristo e as forças do mal, Satanás, bestas, falsos profetas. Essa batalha cósmica reflete a verdade de que Deus está travando uma guerra espiritual contra o mal. A vitória final de Deus e de seu povo é garantida. Há aqueles que leem isso de maneira literal, né? Ou seja, existe essa batalha, e há aqueles que veem, obviamente, isso de maneira simbólica. Já conversamos isso em outras aulas, né? Eu, particularmente, acredito que essa ideia de batalha espiritual realmente não existe, porque Deus é soberano, Deus é absoluto, e não há força que possa se opor a Deus. Então não tem batalha espiritual. Mas o Apocalipse vai apresentar essa ideia, porque ele está falando da ideia do bem que vencerá o mal. Então, para ilustrar isso, é a ideia de Deus estar nesse controle, é soberano. Mas não que esse mal possa se opor a Deus, mas Deus vai acabar com ele. Pode até parecer que esse mal tem força, tem poder, mas não tem. Então, o Apocalipse ele quer ilustrar essa ideia de que o poder é absolutamente de Deus, nem de mais ninguém, mais nenhuma outra força, certo? Então, por isso que Deus, em Apocalipse, é apresentado de maneira absoluta e total. Ah, Ricardo, mas eu acredito que é literal, que tem anjo, demônio aí lutando um contra o outro. Beleza. Se você acredita que isso é literal, de qualquer forma, Deus é soberano. Nessa luta, nessa batalha, o Apocalipse vai dizer que quem vence é Deus. Então, se é simbólico, se é literal, o vencedor é Deus de qualquer forma, tá certo? O importante é isso. Um outro ponto aí, né? Alguém quer falar? Não, conclui aí para você não perder o raciocínio. É Não pode porque você falar, ia começou a passar para falar outro ponto. de interpretação literal. Caraca, cara, quando começou aí esses ataques aí da Palestina, né, do Estado Islâmico lá, Ah, no do Hamas Hamas lá. agora, É. do Hamas. Aí, caraca, foi até guerra política, enfim. Cara, aí comecei a ouvir mensagens que isso aí já era os sinais do fim dos tempos, que Jesus já estava Isso. voltando. Isso aí é um dos sinais, porque Israel, caraca, cara, eu tenho muita dificuldade nisso, o Ricardo, te confesso, cara. Eu vou ser bem sincero para você, eu tenho dificuldade com o Apocalipse, cara. Sem brincadeira. Porque essa quantidade de interpretações que são feitas,
Cara, isso aí realmente é uma parada que me deixa. Pô, quando começa a falar de Apocalipse, começa a fazer interpretação, eu já começo a sentir vontade de não ouvir mais. De Essa é a grande parar. verdade. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Essa é a grande Então, verdade. para te ajudar, eu tenho um material que eu usava na IBD da minha igreja, que eu Pô, me fiz mandei. sobre Apocalipse. Eu vou botar lá no grupo. Aí Bota lá. você dá uma lida. É para EBD, é um material assim, Não, simples. Seria porque para. começa com as 70 semanas aí de Daniel, aí daqui a pouco Nada a vai. ver. Cara, assim, eu não quero ficar falando, não tem nada a ver. Só que não é, cara, é porque fica uma confusão tão grande, você vai num Sim. texto, vai no outro, vem, aí tu busca a ligação, e a ligação é interpretativa, não é literal, aí você, pô, peraí, então é por uma. Ai, cara, muita história, mas enfim, Então, legal aí. porque assim, nessa abordagem, principalmente no livro de Apocalipse, as pessoas costumam ler os símbolos de maneira literal. E aí gera essa confusão mesmo. Gera esse tipo de problema. E aí mistura tanto a questão da escatologia com o livro de Apocalipse. Que é aquilo que eu falei antes. A escatologia seria uma leitura sobre as teorias do fim, né? Aí, 70 semanas de Daniel. Aí o pessoal fala, porque estamos na 69ª semana. Ano que vem está na 70ª aí e tal. Cara, isso é uma leitura escatológica, né, criada por algumas pessoas. A mesma coisa, pós-milenismo, pré-milenismo, teorias criadas. Teoria do arrebatamento foi criada no século XVIII. Né? Essa ideia de que tá lá um avião e tal, o piloto sumiu, vai morrer todo mundo. Deixados para trás. É isso, então. Essas coisas vieram sendo criadas ao longo do tempo e usam o livro de Apocalipse para isso. Agora, Apocalipse necessariamente Até, fala disso? Não. Mas ele tem um monte de símbolo, tem um monte de imagem. Quando você até o começa a Simpson dissecar o entra na livro onda. e entender esses símbolos e essas imagens, aí você consegue separar dessas teorias escatológicas, entendeu? Mas Até é o um Simpson entrou processo. na onda. É um processo. Até os Simpsons entraram na onda na época aí. Vamos embora. Sim, todo mundo entra, entendeu? Porque, assim, como literatura, o livro de Apocalipse é muito rico. E como a gente sempre fala, né, o texto é polissêmico. E um texto tão simbólico, tão ilustrativo, tão, com uma riqueza literária, imaginativa tão grande, cara, qualquer um pode falar qualquer coisa, entendeu? Então, Cara, eu tem já que vi tomar muito mensagem de analogia ao Simpson, que era uma família que aparece, de vez em quando aparece a igreja, né? Aí fazendo analogia. Falei, cara, que loucura, o Bart é um moleque rebelde pra caraca, o Homer é um bêbado maluco que só faz besteira. Qual é a referência? Não, que aquilo ali é a típica família e tal. Falei, cara, que loucura, irmão. É por É, aí, entendeu? É por aí. Eu achei que eu era diferente de todo mundo, porque eu também odeio Simpson. Não, Odeio? eu não estou nem criticando o desenho, não, mas é porque eu já vi mensagens de pessoas fazendo analogia, dizendo que não é bem aquilo. Caraca, é isso mesmo, ele apresenta o Homer como um bêbado maluco, só faz besteira, o Bart É não um respeita modelo, é um ninguém modelo. no mundo, e aí Ridículos. vai. Professor, E aí, mas professor, A começar pelos cabelos, né? eu não tenho cabelo, não posso falar. Não pode falar. Fala aí, Glória. professor, o senhor disse que cada um fala o que quer, mas fala o que quer quando não tem entendimento, né? Não, Porque sim, como é isso que eu tô... O que eu digo é assim, o texto escatologia, solto, a pessoa fala isso, o que quer, entendeu? porque ó, Apocalipse, o senhor já falou, a gente tem uma leitura, e a escatologia nós temos uma outra leitura. Isso. E a gente vê, realmente, o irmão falou, a gente escuta tanta coisa, e antigamente eu dizia assim, eu creio no que está escrito na palavra. Hoje, depois que eu comecei a fazer o seminário, eu já não posso falar isso, porque hoje mesmo eu estava pensando nisso, estava conversando com meu esposo, né? Eu entrei no Evangelho, acreditei na palavra, conheci, sabendo e crendo que tudo que está no livro é verdadeiro. Deus deixou aquilo para a gente. Mas depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo, não, alguém modificou alguma coisa, então já não fica tão fidedigno, né? Sim. Isso aqui não existiu. Isso aqui, como não sei se foi o professor que falou sobre a história do livro de Jó. Não Ah, existiu.
E como é que a gente fica? A gente fica numa situação que só pode ter fé e esperança. E nós estamos já vendo tantas coisas acontecendo que já foi relatado isso na palavra para a gente. Então, nós temos é que aprender mesmo, a estudar, ler, para a gente não se deixar, nós não podemos ser enganados. Nós temos que crer naquilo que está na palavra. Se ficou lá o livro da escatologia, o Apocalipse, então é porque tem uma diferença. Eu vejo dessa forma. Então, nós Não, temos que entender mesmo. buscar sempre, a gente tem que, de alguma maneira, estar sempre buscando. O problema é se a gente está buscando de maneira adequada ao que os autores quiseram dizer, né? Esse é o grande desafio. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu estou batalhando para eu chegar no arrebatamento. Se eu conseguir ouvir o som da trombeta, se eu conseguir ouvir, chamar o meu nome, está bom demais para mim. E se eu dissesse para a senhora que o arrebatamento é uma teoria que surgiu no século XVIII? Eu já anotei, não, já anotei aqui. Deixa eu só para acabar e concluir a minha fala, para não ser, né, isso que você fez, Glória, mas só para não ser mal interpretado. O que eu quis dizer é que, às vezes, é o que o Ricardo está explicando, são interpretações, né? E aí, mesmo que sejam fundamentadas, como a gente ouviu numa aula desse, não foi nem dessa matéria, que o cara tenha estudado, que ele tenha pesquisado, tudo isso, mas aí ele tem que ter ali a fidelidade, você usou o termo fidedigno, a quem está ouvindo dizer, irmãos, essa é uma linha de interpretação na qual eu creio e eu fui buscar essas informações. Mas ele torna aquilo ali uma verdade absoluta e quem está ouvindo sai ali com a cabeça, às vezes, que você acabou de falar. Você crê em uma teoria, e o outro crê na outra, e o outro crê em outra. E aí começa, filho. E aí fica aquela coisa. Do nome, né? São várias interpretações. Sim. É isso aí que eu tô Então, falando. cada um vai escolher aquilo que vai se identificar mais. Sim, mas aí você tornar aquilo a verdade, é isso aí que eu tô falando, entendeu? É isso que eu ouço. O cara fala, não, é isso aí. Pesquisar e estudar. É isso aí. Pesquisar e estudar. Tá parado aí. É o desafio constante, até porque cada momento que você vai lendo, vai pesquisando, vai sempre descobrindo um negócio diferente, né? Mas acontece que cada um que lê e tem uma interpretação, para ele aquilo é a verdade. Então, esse é o problema. A verdade é a sua interpretação. Então, cada abordagem tem a sua interpretação como verdade. E aí causa esse conflito. A gente fica em conflito, né? Porque a vida toda a gente ouviu algo, agora a gente está no seminário e o Ricardo fica desconstruindo a nossa fé. Eu não, é o conhecimento. Conhecimento não liberta. Deixa o Francisco falar que ele está com a mão levantada aí. Fala, Francisco. Eu só queria falar assim, eu já preguei várias vezes sobre o Apocalipse, eu pregava de boa, tá ligado? Eu pregava de boa, não tinha problema nenhum. Depois que eu comecei a ter aula com o Ricardo, agora tem problema. Comecei a ter aula com o Ricardo, acabou o homem. Não sei. Está perdido agora, né, Francisco? Você volta lá e fala assim, irmãos, eu preguei tudo errado, me desculpa. Ô, professor, o senhor fala aí que o arrebatamento surge no século XVIII. É a teoria, né? A teoria. E o que a gente pode pensar? Vai acontecer ou não vai acontecer? Então, qual é a grande questão de textos assim? O texto fala que Jesus vem, todo olho verá e será de repente. Ponto. Agora, como vai ser, de que forma vai ser, o texto bíblico ele não esclarece. As teorias que nós temos hoje, né, amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, elas surgem a partir desse período. E essas teorias, né, dispensacionalistas, né, elas cada uma delas vão desenvolver as suas ideias sobre o que seria essa ideia do arrebatamento. Então, assim, dizer que a Bíblia fala de um arrebatamento é difícil. A gente tem mais, são construções teológicas que surgiram depois para tentar explicar isso. Mas, por exemplo, os batistas tradicionais, teoricamente, batista tradicional
não acredita em nada disso. Por quê? Porque é amilenista. Não tem milênio, não tem terceira volta. Jesus vem, acabou e morreu o assunto. Né? Agora, os pré-milenistas, os pós-milenistas, os dispensacionalistas, cada um desenvolveu uma ideia. Tem ideia aí que Jesus volta até 3 vezes. Ele vem, leva um pouco, fica a galera, depois leva um pouco, a galera se arrepende, vai e leva um pouco, e ele vai vindo lá, pegando os restantes aí e provando a galera. Isso tudo surge a partir do século XVIII. Já tem um dizendo que Jesus nem vai voltar mais. Ainda tem essas teorias também, entendeu? Ele desistiu, gente. É tanta teoria que ele falou, deixa esse povo doido para lá. Eu vou ficar na minha aqui, estou muito bem, não quero mais saber desse povo lá embaixo, não. Eu gosto do Apocalipse, eu não tenho nenhum problema, gente, eu acho maneiro. Eu quero trabalhar, conquistar cada dia mais, que ninguém roube a minha fé. E isso aí. Essa é a caminhada. Vamos lá para a gente terminar. Glória, ele não acredita em nada disso, que ele é histórico crítico. Eu não falei nada, eu estou quieto. Fundamentalista. A gente que está esperando a trombeta tocar, o céu se abrir, Jesus vindo nas nuvens com aquele monte de anjos. Aleluia! Entendeu? A gente que é fundamentalista. O Ricardo não acredita. Eu não falei nada, irmão, não falei nada. Você é o quê, Ricardo, afinal de contas? A irmã está bebendo o que aí, irmã Nancy? O professor Ricardo veio para provar a minha fé. Espero que eu esteja errada. Se eu estiver errado, tá todo mundo saindo lucro. Ricardo, você agora já está até provando a fé, Ricardo, viu? Se eu estiver errado, todo mundo sai no lucro. Curso de formação de ateu. Eu acho que nós vamos fazer um apelo para o professor aceitar Jesus. Vamos lá, terminando aí, os 2 últimos pontos aí. Justamente a questão escatológica, né? O Apocalipse concentra nos eventos finais da história, né, incluindo a segunda vida de Cristo, a ressurreição, julgamento final e a nova criação. Ele fala, esses temas falam. Necessariamente, ele não está querendo dizer como vai acontecer. É aquilo até que a gente estava conversando aí. Né? Isso aí, cada doutrina, cada perspectiva vai criar a sua ideia. Mas são temas por quê? Porque Deus não controla a história, Deus não é soberano. Qual é o final dessa história? Deus, em sua plena soberania, ele acaba com o mal. Né? Essa visão escatológica inspira esperança e coragem para os cristãos perseguidos. Por quê? Apocalipse foi escrito entre 90 e 95, um período de perseguição. Então, os caras estavam lá correndo perigo de morte, poderiam ser presos, enforcados, queimados, né, jogados às feras. E aí o livro é escrito para motivar o pessoal a não perder a fé, apesar desse perigo constante. E aí essa ideia, né, de um final onde Deus vai triunfar, um final onde todos ressuscitaremos, isso é motivador, isso é encorajador. E aí o livro de Apocalipse vai tratar disso, né, dessa temática, obviamente. Né? Agora, lembrando, cada doutrina vai lidar com esses textos de uma maneira. E aí a gente vai ter os desenvolvimentos teológicos pertinentes a cada doutrina. É na doutrina que gera mais a confusão. O problema não está nem tanto no texto, mas na maneira como cada doutrina lê esses textos. Depois disso aqui, tem algumas perguntas, tá? Eu vou mandar isso para você. O outro não tem, o de metodologia, mas esse aqui tem. E aí a última atividade aí do material dessa nossa disciplina de TBNT, tá certo? Dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa aí dentro disso que a gente falou? Todas. É nada. O senhor vai mandar as perguntas. Você ainda quer perguntas? Eu vou mandar no grupo, eu vou mandar no texto. Aí tá no. Vou mandar agora, tá tudo junto. Tá. E o senhor vai enviar quando?
Não, nem isso, não. É assim, eu vou mandar uma resposta. Se não for aquilo que o senhor crê, qual seria a nossa nota? Não, fica tranquilo. Eu não vou julgar se Entendi. eu quero saber o que você crê, entendeu? Fica Tá tranquilo. bom. Pode responder tá com liberdade. Então tá bom. É, Obrigada. Bom, Tá. Fica à Ricardo, vontade. depois de tantas aulas, assim, já vou te dizer de novo, só sei que nada sei. é essa a ideia. Mas Eu continuo confusa. Essa é a ideia. Que aí você vai continuar estudando, entendeu? Se você termina a minha aula e fala assim, agora eu já sei, eu não fiz o meu papel. Meu papel é você terminar a minha aula e sair com mais dúvida. Porque se você sair com mais dúvida, você vai ler, entendeu? Você vai buscar, entendeu? Ricardo, Na minha aula, você veio trazer raiva confusão e com mesmo. dúvida. Porque com raiva você, eu vou estudar, vou ver que ele está errado, entendeu? E com dúvida. Minha aula você não tem que aprender nada. Você tem que esquecer o que você aprendeu. Vou provar que ele está errado, entendeu? Não, olha só, eu não fico com raiva, não, mas eu só não fico com raiva. Mas eu só fico assim, cara, não sei nada. Então, é Não isso aí. fico com raiva. Só que eu fico, como a Nancy falou, a gente vem aprendendo, né? Eu me converti aos 14 anos. Então, assim, muita coisa que nós escutamos não era aquilo. Né? E quando você dá as suas aulas, dá as suas explicações, eu fico assim, gente, como é que eu fiquei tanto tempo acreditando numa Eu coisa também penso nisso. dessa, entendeu? Não, vocês podem pensar assim, ó, vocês foram doutrinadas, eu também, né? Numa outra abordagem. Aí vocês estão vendo uma nova abordagem, entendeu? Não é necessariamente dizer assim, ensinaram errado para a gente. Era uma abordagem mais tradicional, mais conservadora, que é próprio da igreja. Né? É verdade que ele acredita. É o papel dela, entendeu? É verdade dela, né, cara? Entendeu? E aí é uma abordagem. E aí agora a gente está vendo outras abordagens, né? Não necessariamente fomos enganados, mas é uma abordagem tradicional, doutrinária, típica de cada igreja. Eu não digo assim, fomos enganados. Assim, é o que eles sabiam ou o que eles queriam transmitir do jeito que achavam que era, transmitiram. Mas hoje, ainda mais quando você assiste as suas aulas, aí a gente para pensar e fica assim, puxa, é mesmo, né? Tem mais coisa aí, né? Então, essa é a ideia. Como diz lá em Mateus, né? Jesus não fala que veio trazer a espada, veio trazer confusão. Também, pô. Sou discípulo de Jesus. A ideia é trazer confusão. Cara, tu aprendeu. Tu é um bom aluno de Jesus, né? Tu aprendeu direitinho. Não é, então? É isso aí. Mas tem que fazer o que ele fez. Esse povo vai ficar tudo desviado do evangelho. Olha o outro, o fundamentalista. O fundamentalista roxo aí. O Manuel tá na aula, cara. O Manuel, rapaz, ele cara de pau, rapaz. Foi dormir. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu mando o material aí para vocês, tá? Ok, pessoal. Valeu. Bom descanso aí. Boa semana. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, bom fim de semana. Igualmente. Aceita Jesus, hein, Ricardo? Eu vou para a igreja, para ouvir de Jesus. Tchau, pessoal. Boa noite. Continua cantando o hino. Som da trombeta. Domingo eu vou dar aula para os novos convertidos.